Na página seguinte, né, página 18, nós vamos falar da metonímia. Eu já falei isso para isso. Uma palavra por outra, né? É copo d'água. Você não bebe o copo, é o que tem dentro dele. O Maracanã chorou a vitória. O estádio chorou? Não, as pessoas que estavam dentro dele. Então, essa é uma nova figura de linguagem que nós estamos vendo. Então, toda a linguagem e a expressividade desse poema organizam-se em torno de uma metonímia. Qual é essa metonímia, né? É ele ao dizer que os seus olhos partem. Os olhos partem? Não. O sujeito significa o quê? Ele dá os olhos, como se eles partissem. É a tristeza dele, né? Então, é como se ele visse a amada partindo. Então, daí ele falar dos olhos, tá? 4. O sentimento do homem ao partir é expresso pela repetição insistente de um adjetivo. Que adjetivo? Tristes. Há um momento em que o autor torna o adjetivo mais expressivo, substantivando. Transcreva o verso em que isso ocorre. Partem tão tristes os tristes, tá vendo? Ele colocou como se fossem a pessoa, o segundo triste. Na segunda estrofe, há uma longa amplificação da tristeza que culmina em uma hipérbole. O que é a hipérbole? Já falei 1000 vezes. Olha a hipérbole. É o exagero, né? Pode ser tanto exagero positivo como negativo, tá? Então, aí ele pergunta, qual é a hipérbole? Né? Então, nós temos tristes, nos adjetivos tristes, saudosos, doentes, cansados, chorosos, desejosos. E qual é a hipérbole que nós temos aí? Da morte, mais desejosos 100.000 vezes que a vida. Tá vendo? 100.000 vezes. Isso é um exagero que ele fala, quando ele fala de 100.000 vezes. Então, isso é uma hipérbole. Aí, logo depois, nós temos a lembrança de Dom João Roriz de Castelo Branco, né? E na página 19 nós temos exercício. Ainda que o título do poema de Saramago não fizesse uma referência explícita à cantiga de Castelo Branco, o seu leitor poderia identificar, já nos primeiros versos, o seu intertexto. Por quê? Então, ele fala o quê? Intertexto, o que é? É quando você você escreve uma coisa baseada em algo que já existia. Você elabora o seu tema em cima de outro, tá? Então, Saramago utiliza a mesma metonímia criada por Castelo Branco e chama a amada de senhora. Os 2 primeiros versos continuam uma expressiva correção da cantiga sua partindo-se, pois agora é amada quem parte. 2. O tema da partida ou da despedida é recorrente da poesia portuguesa medieval. No século XV, ela se inclui no contexto histórico-social da aventura marítima. Eles são que partem as terras que não sei, do poema de Saramago. Então, o que vocês podem aí pensar? O que é essas terras que não sei, né? Seria o abandono definitivo, tá? Não se trata de uma despedida temporária, né? Mas uma ruptura. Na cantiga sua partindo-se, a expressão de triste culmina em uma hipérbole. Qual é, no poema de Saramago, a expressão máxima do desespero do sujeito lírico? Então, lá, ó, os últimos 2 versos em que o sujeito lírico deseja ficar cego para não mais esperar inutilmente o retorno da luz, representado por quem? Pela sua amada, tá? E depois nós temos explicando alguma coisa que nós veremos mais adiante.